Boa noite, gente. Olá, meus amigos do grupo de teatro da Unicristos, alunos da psicologia. Gente, eu tô com saudade de vocês e aí eu resolvi falar um pouco sobre continuar a nossa conversa que a gente teve há pouco tempo. Muitas pessoas me perguntam que diferente, né, ter teatro no curso de psicologia. A gente usa a técnica teatral. Eu sou diretora de teatro, professora de teatro, e uso a técnica teatral para passar conhecimentos, exercícios, experiências que vão ajudar ao psicólogo quando ele tiver que trabalhar com as pessoas que chegam a ele precisando de compreensão, né, de uma empatia. E aí eu resolvi falar sobre isso, sobre essa relação. O que é que nós temos, assim, psicologia e teatro? Todos dois precisam, para trabalhar com isso, de um autoconhecimento. Precisam trabalhar a emoção, precisam mexer com sentimentos, precisam trabalhar a imagem, precisam trabalhar a empatia, trabalhar a escolha e os papéis. Os papéis. Os papéis que a gente desempenha na vida, às vezes eles são cópias. Porque determinaram que a gente deveria ser assim, agir assim, responder assim, tal. Aí eu falo que a gente é cópia. E às vezes a gente tem um pouco de exploração, assim, pega aquilo que foi determinado e você faz um pouco dali e você modifica um pouquinho. E tem aquele que você idealiza e você cria o seu papel, do jeito que você pensa. Isso é criativo, isso é criação, que todos dois têm, né? E nessa criação nós vamos precisar usar bem o corpo, a voz e o interrelacionamento, além do improviso, e da quebra de paradigmas. Então a gente já viu que tem realmente relação, né? Porque eu penso que um aluno que fez psicologia não pode sair do curso como uma Maria vai com as outras. Deve entender o que irá fazer na sua profissão. Como? Quando? Optar com decisão. E aí é que entra a história do teatro. Vai ajudar a vencer suas resistências normais que a gente tem, o medo, mobilizar as competências, agilizar os sonhos. E através do conhecimento das técnicas teatrais, a gente vai pôr em prática o que aprendeu e discutiu muito sobre isso. Aí reflete e faz a sua escolha. Vejam como a gente realmente tem essa proximidade de uma relação de uma com a outra, né? Porque o teatro, minha gente, desde que o mundo é mundo, pense bem, mas como arte, como uma coisa certa, nós temos o teatro começando como arte, como obrigatoriedade na própria educação, o teatro. Lá era o berço da cultura, né, que se espalhou pelo mundo todo, foi lá pela Europa, depois passou para as Américas, e acabou chegando no Brasil, e aqui foram os jesuítas que
utilizaram o teatro na educação, vamos dizer, até na domesticação dos índios, né? Então, muito fácil da gente entender essa ligação. Porque, olha, há muito tempo, na Grécia Antiga, Péricles, Aristóteles, quando escreveu a obra poética, ele já acreditava que a realidade, graças aos processos naturais, elas iam sendo encaminhadas para uma perfeição ideal. E o artista trabalhava de forma paralela a própria natureza, observando na natureza as formas parcialmente realizadas. E assim ele podia ampliar antecipar a ampliação dessas realizações, mostrando não só como são, mas como deveriam ser. Papel reflexivo do teatro. Mas Platão, né, outro grande filósofo, em outra corrente, em Ataque à Arte na obra República, ele diz que o poeta futiliza e rega as paixões em vez de desencorajá-las. Não gosta de paixões. E pede o banimento do teatro. Ele vê a realidade como o reino das ideias puras no mundo material e copiadas pela arte. Mas eu também não vejo assim, uma coisa copiada. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente observa, a gente sabe que o teatro vai mexer mesmo com a emoção, com o sentimento. Mas eu estou pensando o seguinte, eu comecei a fazer teatro com 6 anos de idade, no infantil, ali na cidade da criança, aqui em Fortaleza. Eu ainda morava aqui até os 9 anos de idade. E eu era uma bebezinha, quando eu olho uma criança de 6 anos, gente, era uma bebezinha. E eu achava que eu era muita coisa, muito grande. Então a gente fez uma peça na época da Segunda Guerra Mundial e era uma história muito interessante que eu até comento, né, registrei isso no livro que eu escrevi. Como é que é o nome do meu livro? Esqueci o nome do meu livro. Ai, meu Deus. A história de uma vida, né? Eu estava comentando isso. Como é que eu tinha aquela história, estava no momento da guerra, soltavam uma bomba e todo mundo corria, tocava sirene, todo mundo correndo para os abrigos. Os abrigos eram embaixo da arquibancada, onde a plateia estava sentada, e todo mundo corria, alguns caíam, ficavam lá feridos, e aí entrava a enfermeira, eu era enfermeira da Cruz Vermelha, com aquela cruz vermelha aqui no bonezinho, né? E foi assim muito interessante, muito emocionante, e ali foi a primeira peça da minha vida e eu nunca mais parei. Em todos os anos da escola, em toda a minha escolaridade, do infantil, do 1º e do 2º grau, quando eu terminei, eu ainda estava fazendo teatro na escola, eu gostava muito do teatro. Mas aí, aos 14 anos, eu conheci aquele que seria o meu marido. E ele, como bom machista que foi, né, vamos dizer assim, ele não gostou dessa história de eu fazer teatro. Então ele não queria, de jeito nenhum, que eu participasse mais de teatro.
E eu nunca questionei isso, porque achava que, pela cultura que eu via naquela época, a mulher não questionava muita coisa, né? Era isso mesmo, mas eu sentia que faltava uma coisa na minha vida. Eu até dizia isso para ele. Eu sei que eu não vim ao mundo só para isso não, que eu estou fazendo aqui. Eu acho que ou eu vou ter que vir outra vida, não sei o que vai acontecer. E aí, as pessoas que se lembravam, as professoras que se lembravam das minhas atuações, até no colégio mesmo que eu estudei, outras professoras que sabiam que eu fazia com isso, que eu mexia muito com o teatro e o folclore. E aí elas me chamavam para eu conversar com os alunos, dar uma palestra, ensinar como falar, como perder o medo de enfrentar a plateia, essas coisas assim. Aí eu sentia a maior alegria de fazer isso gratuitamente, com o maior prazer, a maior alegria de estar podendo fazer aquilo. E aí eu pensei, descobri, já sei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu não vou para o palco, mas eu vou continuar trabalhando no teatro através dos meus alunos de teatro. E aí fiquei maravilhada com essa possibilidade, porque não faltava quem me chamasse. E incrivelmente, né, ele achava que não tinha problema isso, porque inclusive não era um emprego, porque eu não podia trabalhar, eu não podia estudar. E aí eu fazia aqueles cursos que vinham, porque Juiz de Fora, onde eu fui morar a partir dos 9 anos, próximo ao Rio de Janeiro, né, cidades limites entre Minas e Rio de Janeiro, então tinha muita facilidade, tanto a gente assistia muitos espetáculos no Rio, ia e voltava no mesmo dia, e também muitos cursos bons eu fiz lá com grandes artistas, com grandes literatas. É uma cidade que valoriza muito a cultura, então sempre tinha esses cursos, e ele achava que isso não fazia mal, me distraía. Ele não sabia que ele estava preparando para a frente, é outra história. Mas, então eu acho assim, isso que eu fiz foi trabalhar o meu sonho, descobrir um jeito. A gente sempre pode, né? Como é que diz na psicologia? Sublimar, né? É isso? Então, foi assim que a gente trabalhou o teatro com vocês. Vocês foram maravilhosos e vocês, no encerramento do curso, deram conta fantasticamente, com muito talento, com muita disciplina, com muita vontade de acertar, porque nós pensamos como fazer uma peça para encerrar. E nós resolvemos trabalhar a própria psicologia. E começamos com a vida de vocês. Como foi o vestibular? Como foi esta escolha? Vocês sabiam o que estavam escolhendo? Vocês queriam isso? Os pais participaram dessa escolha? Houve imposições? E nós começamos a discutir. Foram discussões e discussões, lembram? E a gente levou até o professor para falar com a gente sobre os sentimentos todos que estão envolvidos nessa história da faculdade. E aí fizeram a escolha, passaram no vestibular, que alegria, parece que vestibular, pronto, cheguei, passei no vestibular. Mas não é bem assim, né, gente? Porque é a primeira coisa, não é a última, é a primeira. E aí começamos a ver, primeiramente, todas as alegrias de estar cursando aquilo que a gente desejou, mas depois começaram a ver os problemas, ver também coisas boas, as amizades boas que conseguiram fazer, mas também os desencontros de pensamento, às vezes uma espécie de um bullying, uma coisa assim de preconceitos, né? E algumas dificuldades, e tudo que a gente vai fazer tem mesmo, né? A gente tem que aprender a improvisar,
a competir com essas dificuldades e chegar onde a gente quer. Então a gente mostrou isso tudo na peça. Foi maravilhoso. Então a gente tinha assim um elenco que era a Samara, a Sandra, o Odival, a Tatiana, o Lidielso, e depois pedimos a colaboração da professora Selênia, que ela foi maravilhosa, porque ela também tinha sido minha aluna num curso de teatro lá na Unifor, no tempo dela de estudante. Hoje ela é professora da Unicristos. Então, foi assim uma história muito interessante, que fez refletir bastante, que mostramos a realidade, aquilo que o próprio o que se estava esperando. E aí, quando nós encerramos a peça, estou aqui procurando, estou aqui. Vocês lembram bem, mas eu estou com vontade de ler esse finalzinho, porque foi muito marcante, né? William Blake afirmou, vocês diziam isso no final, cada um dizia o seu pedaço. A árvore que o sábio vê não é a mesma que o tolo vê. Sei disso por experiência própria, quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto de minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa, porque ele sujava o chão, dava muito trabalho à sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, seus olhos viam o lixo. Adélia Prado, nossa escritora, disse: Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não ser cego não basta para ver as árvores e as flores. Não ser cego não basta para ver as árvores e as flores. Não basta abrir as janelas para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heteronônimo de Fernando Pessoa. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen budismo concorda, e toda a sua espiritualidade é uma busca pela experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Eu não sei se Cummins se inspirava no Zen budismo, mas o fato é que ele escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir do pão, porque seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes, o nosso grande poeta e compositor, adota o mesmo mote em Operário em Construção. Diz: de forma que certo dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Então, gente, assim, eu estou encerrando isso aqui, mas eu queria muito que vocês se comunicassem comigo, que vocês fizessem isso que eu fiz hoje.
Estou com muita saudade e eu estou assim pensando que vocês poderiam fazer coisas bem bonitas neste ano. Vocês terminou o curso, mas vocês são atores agora também e podem fazer grandes trabalhos para ajudar a reflexão. Tá ok? Estou aguardando. Uma boa noite para vocês.